Senhor Deus bendito, Pai bondoso e santo, nós pedimos, ó Pai, que nesse momento o Senhor conduza a Tua palavra, Pai. Que o Espírito de Cristo fale à Tua igreja, torne essas palavras claras, compreensíveis e aplicáveis aos nossos corações. Pai, nós sabemos que nós somos fracos para expor, mas nós somos fracos em ouvir. Por isso nós precisamos orar, Pai, para que possamos ouvir a Tua palavra e acatá-la, entendê-la e aplicá-la em nossos corações. Por isso oramos a Ti pedindo, Pai, que o Teu Espírito fortaleça o nosso coração, o nosso entendimento, tirando, Pai, todas esses resíduos que o pecado nos tem legado, Pai, nos dando graça em ouvir a Tua palavra e aplicar em nossos corações. Fortalece a Tua igreja, Deus, nesse Espírito. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Ruth, ainda no capítulo 1, seguindo aí a nossa exposição no livro de Ruth. Agora voltando, depois de algumas exposições avulsas, vamos falar aí hoje nos versos 16 a 18, mas nós vamos ler aí do verso 15 ao 18. Ruth, capítulo 1, versículos 15 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Meus irmãos, na última exposição do livro de Ruth, nós desenvolvemos aí essa narrativa até o verso 15, né? Trazendo aí esse desenvolvimento da narrativa. E um ponto marcante aqui, até esse momento que nós vemos, desenvolvimento de Ruth, é como uma teologia descentrada de Deus, desconectada da pessoa, de quem Deus é, do seu pacto, do seu povo, do que isso significa, como isso é prejudicial à nossa vida, à vida daqueles que nos cercam, dos nossos filhos, dos nossos familiares, amigos, da igreja como um todo. E nós estamos ainda vendo aqui os rastros desse estrago que a má teologia, a falta desse entendimento apurado do Senhor, do seu pacto, pode causar em nossa vida. E agora, mais especificamente nesse trecho aí do capítulo 1 de Ruth, nós temos um momento decisivo, que é o clímax, podemos dizer assim, o clímax dessa narrativa, onde, diante do apelo teologicamente ruim, esse apelo teologicamente distorcido de Noemi, para que suas noras voltem para as suas famílias, ou seja, volte para a terra de Moabe, para os falsos deuses, os ídolos, aquela terra pagã. Nós vemos aí que Orfa atende a esse conselho, a essa má teologia de Noemi e cede, voltando para aquela terra, se despede, né? Terminamos a última exposição mostrando isso, ela se despede com um beijo e volta. Mas nós vemos então que Ruth permanece, Ruth fica. Então, esse clímax acontece em torno de uma declaração de compromisso de Ruth, de sua lealdade e amor. E essa declaração vai expressar as firmes resoluções de um coração regenerado,
agora em seu compromisso em servir a Deus, em segui-lo em seus caminhos e, consequentemente, de amar o seu povo e assisti-lo em suas necessidades, em amor ao Senhor. Em amor ao Senhor. Ou seja, enquanto Noemi se apresenta aqui, até esse momento, como um porta-voz da incredulidade, ou no mínimo da desesperança, da insensatez, dizendo, como se ela estivesse ali parafraseando, dizendo: a vida com Deus é muito difícil, a vida com Deus é pior, volte para a segurança do mundo, volte para a segurança da sua casa, no meio dos ídolos, no meio de todo esse cenário. Deus permite, por sua providência, que Ruth seja a cabeça mais fria que prevalece. Ela emerge aqui, nesse ponto, como a resposta, preste bastante atenção nisso. Ruth emerge aqui como a resposta divina para a fraqueza e insensatez de Noemi. Uma filha de Deus. Alguém nascida dentro do pacto, criada nesse contexto da fé no Deus verdadeiro, na fé e na comunhão do Deus verdadeiro, que em um dado momento, guiada pelo seu marido, se afasta da presença desse Deus, da comunhão desse Deus, para viver em uma terra pagã. A sua providência, Deus permite que agora Ruth, essa moabita, se levante aqui como essa resposta para a fraqueza em Noemi. Ruth aqui, em sua postura, em suas palavras, em sua ação, ela representa uma fé santificada, que assume publicamente o Senhor como seu Deus e o seu povo como agora o seu novo povo, a sua nova família, e as consequências, assumindo então as consequências de viver as realidades pactuais no meio desse povo. Não sei se vocês perceberam ou se vocês percebem aqui, mas nós temos aqui uma das mais completas profissões de fé que as Escrituras nos dão. Uma profissão de fé e que nos ensina de muitas maneiras um ponto muito importante que nós não podemos esquecer nem perder de vista. Que a nossa profissão de fé, irmãos, entendam e percebam bem isso aqui. A nossa profissão de fé nunca pode estar desacompanhada de um compromisso pessoal com Deus, com o seu pacto e o seu povo. A gente nunca pode tentar conceber a ideia de professar a fé em Cristo, de vir à frente da igreja, fazer a pública profissão de fé, sem entender a profundidade e a seriedade disso. Nós não podemos esquecer disso. Que isso envolve um relacionamento pessoal, um compromisso pessoal com Deus, consequentemente com os termos que Ele estabelece para esse compromisso, que é o seu pacto, e onde esse pacto será desenvolvido, que é no meio do seu povo. Que é no meio do seu povo. Nós nunca podemos assumir um compromisso com Deus, irmãos, sem que essas outras realidades aqui estejam envolvidas, porque às vezes a gente pensa que não, agora é só eu e Deus. Depois que eu me converti, agora sou eu e Deus. Nós vamos perceber aqui que não é bem assim. Então, versos 16 e 17, eu vou fazer questão de ler esses dois versos juntos e tentar trabalhá-los aqui justamente por uma razão. Nós vamos perceber aqui. Diz assim, verso 16:
Disse, porém, Ruth, em resposta ao apelo teologicamente ruim, em resposta à teologia má, aos conselhos de Noemi, ela vai se posicionar, ela vai dizer, disse, porém, esse porém aqui, ele coloca esse ponto de contradição, ou como se ela rejeitasse aquilo, a postura de Noemi, e ela então impõe uma nova perspectiva. Veja, disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe, me obrigues a voltar, ou me obrigue a voltar, a não seguir-te, que significava o voltar, no verso 15, né? E ela vai continuar, por quê? Aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu aí, e aí serei sepultado. Faça-me o Senhor. Aqui está o ponto onde ela se garante em fazer o juramento, o que ela está proferindo, chamando Deus como sua testemunha e o seu pacto. Veja, faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja morte me separar de ti. Meus irmãos, uma coisa que, embora não seja claramente dita aqui, na perspectiva do narrador, mas que é claramente visível quando nós olhamos e percebemos isso aqui, à luz do Novo Testamento agora, não é? É que houve redenção em meio a esse cenário sombrio que nós estamos desenvolvendo até aqui. Eu creio que não seja necessário fazer esse retorno todo, né? Do que está acontecendo na vida dessa mulher, na vida dessa família, que saiu da terra de Belém, foi para Moabe, seu marido morre, os filhos dela morrem, e elas estão aqui agora, nessa condição, um cenário sombrio. O ponto é que houve redenção em meio a esse cenário sombrio. Não nos é contado aqui, não nos é narrado nessas entrelinhas os detalhes, os nuances desse momento, desse evento especificamente, colocado nesses termos. Mas Ruth, e isso nós não podemos negar diante das falas, da posição, de todo o desenvolvimento, mas Ruth, de alguma forma, ouviu sobre o Deus verdadeiro, sobre a fé verdadeira e sobre as realidades pactuais que envolvem estar envolvida com Deus em sua vida pessoal e em sua vida comunitária, na realidade da vida do povo de Deus. E nesse ponto, então, aqui que nós estamos lendo, nós podemos perceber que todas essas realidades que de alguma forma estavam ali presentes, todas essas realidades maturaram por um longo período, por um longo tempo no coração de Ruth. E agora aqui, publicamente, ela está proferindo, ela está lançando essas palavras, expressando a sua fé diante de Deus, diante de Noemi. E pela boa providência do Senhor, Ele nos deu esse evento aqui narrado. E o primeiro ponto que chama a atenção aqui é justamente esse basta. É esse basta, é esse chega que Ruth dá aqui a má teologia de Noemi. Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Essas palavras, irmãos, de Ruth, elas estão expressando algo que foi resolvido em seu coração. E é isso que eu queria que vocês percebessem o que está aqui costurando as entrelinhas dessa narrativa. Essa fala dela está expressando algo que foi resolvido em seu coração diante de todo o cenário que se construiu até o momento. Ou seja, percebam isso, de forma silenciosa, o Senhor havia triunfado sobre o seu coração nos campos de Moabe. Ele já havia triunfado sobre os falsos deuses de lá. De forma silenciosa, ele já havia triunfado.
sobre os seus ídolos. Então, toda essa realidade dos seus ídolos, dessa terra, da comunhão com aqueles ímpios, com aquele povo, então, se tornou algo mais não desejável ao seu coração. O Senhor estava agindo salvadoramente no coração daquela moabita, atraindo a si. Meus irmãos, a mesma coisa acontece conosco em nossa conversão. Perceba como isso muda. Às vezes eu gosto de ficar me analisando, processando como essas coisas acontecem, quando eu me deparo com algumas realidades de pessoas à volta. Quando eu vejo determinada pessoa ímpia ainda, agindo, se mostrando descaradamente o pecado, a corrupção no seu coração, naturalmente eu sou levado a refletir sobre essa coisa. Eu vivia dessa forma. Eu amava viver isso, eu amava a comunhão com os ímpios, eu amava os prazeres, os gostos, a satisfação desse mundo, o brilho, a glória que esse mundo pode dar. Isso era algo adorável ao meu coração, aos meus olhos, algo pelo qual eu lutava. Só que quando isso acontece, é exatamente esse ponto, o Senhor triunfa, Ele rompe essa história, Ele corta esse laço. Então a nossa vida passa a esse tempo onde a salvação, onde a regeneração, a conversão tocou a nossa vida. Tudo dali para cá é diferente. Tudo muda. Ou tudo deve ser transformado para a glória de Deus. Veja o contraste disso, que é proposital, lançado no texto. Duas mulheres ouvem a mesma mensagem, promovida por uma má teologia, pelo mesmo conselho: volte! E humanamente falando, elas teriam sim mais segurança lá, elas teriam os pais. Ela fala aqui no texto: olha, volta para os seus pais, volta para a casa dos seus pais. Lá vocês vão encontrar marido, lá vocês têm a vida de vocês, voltem. Humanamente falando, é assim mesmo. Mas percebam, as duas ouviram a mesma má teologia. Uma sucumbe, aceita, cata e volta. A outra, diante disso, ela se firma. Ela se posiciona. E ela então expressa aquilo que os olhos não pôde ver, mas que Deus tinha operado e estava operando em seu coração. A fé que se manifesta em amor. Nós vamos ver aqui. É assim, irmãos, que acontece. As nossas preferências mudam, a nossa postura muda, o nosso linguajar muda. A nossa vida, ela muda de rumo, de direção. Então, a resposta dela aqui é um reflexo da graça de Deus agindo no coração do homem, trazendo-o a si, trazendo ao próprio Deus. Ou seja, Deus age. E então, respondemos com fé. Mesmo diante de ataques, mesmo diante de insinuações que insultam a pessoa de Deus, que duvidam, ou que duvida das suas promessas, do seu pacto, de tudo mais que está envolvido em servir a Deus. Ela se posiciona com essa fé firme. Então Deus age, então respondemos com fé. O Senhor se mostra, então passamos a admirá-lo com grande deleite. E o mundo pagão, que antes era o nosso lar,
que tinha o nosso apreço, então se torna algo detestável a nós. Então perceba que a posição de Ruth diante do discurso de incredulidade de Noemi é um ressoante basta. Chega, eu não quero mais ouvir, não me fale mais, não me proponha mais tal coisa. E o cálculo que ela faz aqui é simples, né? É uma matemática simples. O termo inste ali, ele significa não me pressione. Não me pressione. E a matemática que ela faz é essa, olha, não me pressione para voltar, porque eu sei que você está voltando para a terra do pão. Eu sei que você está voltando para onde Deus habita no meio do seu povo, onde há um verdadeiro Deus, um verdadeiro alimento, verdadeira vida. Não me instes, porque voltar para Moabe significa voltar para os deuses pagãos, voltar para a idolatria. É a conta que ela faz. Voltar à comunhão dos ímpios. Mas aqui, meus irmãos, eu queria chamar a atenção da igreja a um ponto. Aqui eu queria que nós prestássemos bastante atenção. Ruth, uma moabita recém-convertida. Vou voltar a repetir. Ruth, uma moabita recém-convertida, tem mais interesse e confiança no Deus de Israel do que Noemi. E, irmãos, muitas vezes é assim conosco. Muitas vezes é assim conosco, com os que nasceram e cresceram na igreja. Nasceram e cresceram na igreja. Parece que essa ligação com Deus constante, ou parece que essa ligação que eu vou falar sobre isso na EBD, né? Essa ligação, quando ela não é devidamente conectada por meio de uma oração, de uma vida devocional, é isso aqui. Por meio dessa vida de comunhão contínua no meio do povo de Deus, onde Deus está presente, Deus alimenta o seu povo, Deus fala com o seu povo responde. Parece que essa ligação com Deus acaba se tornando algo demasiadamente normal, entenda isso, normal. É aquela ideia de se perder o senso de assombro diante de quem estamos. Quem é o Senhor para você? O que esse ato aqui significa na matemática da sua vida? O que o dia do Senhor representa para você? O que a comunhão com Deus e com seu povo significa? Às vezes isso se torna algo banal para nós. Banal. Às vezes nós estamos agindo como robôs. Nós vamos para a igreja porque eu vou para a igreja. Nós nos arrumamos, nos vestimos. Mas o coração, a mente, a alma não está envolvida no entendimento do que significa a nossa comunhão com Deus e, consequentemente, com seu povo. Irmãos, como isso é prejudicial a nós. Esse senso banal das realidades sagradas, da comunhão com Deus, com a sua igreja. Irmãos, isso acaba por esvaziar o nosso coração
da admiração, da beleza e da glória do nosso Deus. Isso acaba por minguar a nossa confiança no Senhor, a nossa admiração. Lidar com essas realidades como algo banal. Nós temos muitos exemplos disso nas Escrituras. Às vezes não, às vezes é muito comum mesmo, é isso. Você lembra do cenário que aquele povo experimentou por um longo período? E que o Senhor, quando enquadra eles, mais para frente, eles experimentaram coisas miraculosas da mão do Senhor, milagres. Eles experimentaram ali coisas magníficas vindo da mão do Senhor, a sua providência agindo, guiando, conservando-os de noite e de dia, no alimento, na preservação da sua própria veste, da sua própria roupa. Como é que eles reagiram a isso? Não é mais do que obrigação de Deus. Não foi isso? Eles não falaram isso, mas não é isso que é expresso na vida pela postura deles? Muitas vezes nós agimos assim, quando não reconhecemos com esse assombro admirável, que se deleita no Senhor, em simplesmente, irmãos, você poder acordar pela manhã e fazer assim, sem dor. Poder se levantar, tocar o chão, abrir os olhos, enxergar, ouvir o canto dos pássaros. A gente não se percebe, a gente não se... A gente não percebe isso até que, por exemplo, entre um cisco nos nossos olhos. E aí você fica ali... É Deus que está, por sua providência, mantendo o nosso disjuntor, a nossa vida em todos os seus aspectos nesse mundo. Para que nós o busquemos nessa comunhão e sujeitemos todas as nossas vidas a Ele na comunhão, para que isso resulte nesse dia aqui, no dia do Senhor, nesse momento especial que o povo se reúne, a glória comunitária que o povo rende a Deus, em todo o bem que Ele tem feito. Como isso é prejudicial, irmão, banalizar nossa comunhão com Deus e a sua igreja. É a porta de entrada para a incredulidade e a fraqueza espiritual. A nossa vida, a vida cristã, ela deve ser permeada pelo senso de que estamos diante da face do Deus vivo. Nossa vida, nossa relação com Deus e com o próximo deve refletir esse peso de glória. Nosso interesse em estar em comunhão com o Deus Santo deve produzir tanto temor quanto fascínio. R.C. Sproul, ele diz isso em um comentário seu. Isso deve promover em nós tanto temor quanto fascínio. A ausência desse interesse em nossa vida e na vida daqueles que nos cercam deve nos afetar. Isso deve tocar em nós de tal forma, pois é um sinal de que a nossa visão de Deus se tornou pequena demais. E é nesse ponto aqui, como eu falei anteriormente, que Ruth, ela emerge como uma resposta divina à fraqueza de Noemi. Ruth aqui, ela se posiciona, ela representa exatamente essa graça divina. Ela prossegue em seu discurso, veja no verso 16 aí, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja morte me separar de ti.
Perceba aqui, veja que interessante, olha, o verso 16 afirma, ainda que genericamente ou de uma forma mais geral, melhor dizendo, uma resolução, uma decisão para a vida toda, não é? Que ela pretendia viver todos os anos que lhe restam em sua terra adotada, né? A terra para onde ela estaria indo agora, com Noemi. No verso 17, ela qualifica, perceba aí, a natureza e a profundidade do seu compromisso, evocando o próprio Deus e o seu pacto como testemunha desse juramento. Veja isso. E quando nós lemos os versos 16 e 17 juntos, nessa pegada aí, juntos, nós percebemos, irmãos, que o juramento que Ruth faz aqui não é meramente um compromisso de curto prazo. Percebam isso. Ou algo do tipo, vejam, Ruth, Noemi, olha, eu vou com a senhora até onde der. Depois que as coisas estiverem ok, visto que a senhora já tem mais idade, a senhora partir então, eu ainda sou jovem, ainda tenho uma vida pela frente, tudo fica mais fácil lá na terra de Moabe, onde eu conheço todos me conhecem. Eu vou com a senhora até onde der, e quando a senhora morrer, então, eu volto e vou viver minha vida, vou ser feliz. Do meu jeito. Eu quero que os irmãos percebam aqui, é justamente isso. Veja, Ruth estende o seu juramento e sua lealdade até além da morte de Noemi. Onde você morrer, eu morrerei. Ela não está fazendo um pacto de morte aqui, ó. Quando você morrer, eu vou junto, viu? Quando você morrer, eu vou lá e... Como às vezes se vê em determinadas situações de velório. Ah, eu quero ir junto, eu vou... Não, então não está fazendo isso aqui. Não está fazendo um pacto de morte aqui. Ela está falando, onde você estiver, onde o povo de Deus estiver, eu estarei ali, eu permanecerei no caminho do Deus vivo. Ou seja, não haveria um compromisso temporário seguido de um retorno à velha vida, entendem? O texto aqui, ele está apontando para uma decisão firme, para um compromisso firme, duradouro, permanente. Ou seja, a terra de Judá, o Deus de lá, o Yahvé, e o seu povo seriam realmente sua nova vida, seu novo lar, onde sua fé seria desenvolvida até a sua morte. Até que ela partisse. E algo mais interessante de perceber aqui é que, embora o Antigo Testamento, e eu retorno a esse tema aqui, não tenha uma ideia plenamente desenvolvida de conversão, o que é completado e mais plenamente desenvolvido no Novo Testamento, os versos 16 e 17 sugerem um compromisso equivalente a tal mudança no coração do homem. Veja Ruth, veja a ação, a postura, o compromisso assumido diante de Deus e diante do seu povo, em relação ao pacto que Deus faz com o seu povo. Embora não esteja lá o termo, olha, Ruth então foi convertida, então a partir desse dia, não, mas a sua vida, a sua expressão, isso está resumindo, é equivalente a tal compromisso, a essa mudança que ocorre no coração do homem quando Deus o encontra, quando Deus o regenera, quando Deus o converte a si. Uma resolução firme e consistente que faz de Deus e do seu povo a sua nova família, o seu novo interesse, o seu novo lar, o seu novo propósito e sua nova esperança eterna. Houve conversão, houve redenção, embora a linguagem do Novo Testamento ainda
de novo nascimento ainda não tivesse formulada aqui. É exatamente isso que Ruth está vivenciando. É o que podemos ver entrelaçado nessa narrativa. Algo que fica aqui entrelaçado nessa narrativa. É que a conversão de Ruth não a tornou uma pessoa isolada. Como eu falei, né? Agora me converti, agora sou eu e Deus. Não a tornou uma pessoa isolada, um crente que dizia: basta, agora deixa eu tocar minha vida, deixa eu viver. Pelo contrário, sua fé em Deus, né, que a gente pudesse caracterizar isso como algo vertical, né? Sua fé em Deus se materializou em uma lealdade horizontal, inabalável. O teu Deus é o meu Deus, veio acompanhado inseparavelmente de: aonde quer que fores, irei. Quer que morreres, ali morrerei. Irmãos, aqui nós podemos perceber a beleza do testemunho de Ruth na progressividade da revelação, na redenção de uma moabita. Percebam isso, o que está acontecendo aqui. Ruth, de fato, deixou sua terra, seu povo, seus pais em Moabe, e partiu para uma terra que ela não conhecia, como Abraão fez. Ela partiu. Aqui nós podemos ver isso. E ela faz essa caminhada, essa escolha que Jesus descreveria mais tarde em Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus 10, 37 e 38. Ela está agindo aqui, seguindo exatamente isso que Jesus descreve aqui. Mateus 10, 37 a 38. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Agora eu quero que os irmãos me deem toda atenção para algo que nós vamos ver aqui. Prestem bastante atenção. De fato, você pode perceber pelo enredo, pela construção da narrativa bíblica e por esse desenvolvimento. De fato, Ruth colocou aqui o Deus de Israel acima de suas origens pagãs, de sua família, seu sangue. Mas percebam aqui, a prova de que sua lealdade a Deus era genuína não foi o abandono. A ênfase aqui não é meramente um abandono, mas uma demonstração ainda mais profunda de compromisso e amor sacrificial para aquela que agora representava o povo de Deus em sua vida, Noemi. Prestem atenção nisso. Portanto, a nossa profissão de fé, nossa conversão e nossa lealdade ao Deus são indissociáveis de um compromisso real e prático com aqueles que fazem parte desse vínculo pactual. Eu quero que os irmãos abram em Gálatas 5, verso 6. Como a Escritura trata isso de forma madura no Novo Testamento e plenamente clara. Verso 6, Gálatas 5, verso 6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Prestem atenção aqui no que está sendo dito. Percebam isso. O apóstolo Paulo
está combatendo aqui a ideia de que a salvação ou a santidade vem de rituais externos ou a identidade étnica, circuncisão, incircuncisão. Ele afirma que o que realmente importa não é o que você faz externamente para se identificar como religioso, mas sim a genuína fé. E qual é a prova dessa fé? Ele vai dizer aí, ela atua pelo amor. Uma fé que não se manifesta em amor, em serviço a Deus e ao seu povo, é uma fé morta, como diz Tiago 2,17. E esse é o ponto aqui. A conversão de Ruth não foi um mero assentimento intelectual de que, sim, eu entendi, o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, beleza, ok, muito bom, olha, eu tenho posse da verdade. Não! A prova de que sua fé era real e valiosa foi a sua ação de amor sacrificial incondicional. A fé atuou pelo amor. E aqui eu queria chamar a atenção da igreja a esse ponto, pois às vezes a gente perde isso aqui de vista. A lealdade de Ruth a Noemi aqui. Preste bastante atenção nisso. A lealdade de Ruth a Noemi, uma senhora idosa, amargurada, como nós vemos até aqui, e sem nada a oferecer, é uma exortação direta a nós. Por quê, irmãos? Quantas vezes tratamos nossos pais ou irmãos na fé como um fardo? Especialmente quando eles envelhecem, quando adoecem, quando não tem mais nada a nos oferecer materialmente falando. Quantas vezes nós não vemos isso no meio da Igreja de Cristo? Filhos abandonando pais, vivendo a sua vida como se como, e aqui eu faço essa pergunta de forma bem sincera e honesta, a fim de obter uma resposta também sincera e honesta, ainda que silenciosa no seu coração. Como podemos afirmar o teu Deus é o meu Deus? Porque é isso que nós fazemos aqui, lembra? Quando nós viemos aqui fazer a pública profissão de fé, o teu Deus é o meu Deus? Como nós podemos dizer com justiça, o teu Deus é o meu Deus, e ao mesmo tempo sermos filhos ingratos, que abandonam seus pais na velhice, que lhes negam cuidado, honra e amor? Entenda, eu não estou falando cuidado, honra e amor aqui de uma forma banal, não. Eu estou falando com aquela percepção que ainda que isso seja feito em alguma medida, é feito de forma assim, como que por um castigo, sabe? Como nós podemos dizer com justiça, o teu Deus é o meu Deus? Isso é uma contradição teológica e prática. Às vezes nós vemos aqui em Noemi, sua ímpia, sua fraca teologicamente. Mas nós não nos vemos aqui, nós nos colocamos numa cadeira do lado e ficamos ali como... Nós não trazemos essas realidades para nossas vidas. Isso é uma contradição teológica e prática. Glorificar a Deus inclui, por mandamento expresso, honrar pai e mãe. Ser um filho negligente não é apenas uma falha de caráter, é uma falha espiritual que depõe contra a própria fé que professamos. Em servir a Deus, está ligado a Ele nesse pacto, vivendo a comunhão do povo dele. Percebem isso? Mas eu queria também dizer, irmãos, que a conversão deve mudar isso tudo. A conversão deve mudar isso tudo. Ela muda tudo. Ela nos põe lado a lado com nossos irmãos, independentemente de suas fraquezas, falhas, dificuldades, olhando e dependendo, o ponto aqui é esse, dependendo, unânimes, da graça de Deus para chegarmos na casa do pão,
para chegarmos nesse lugar onde Deus habita e onde viveremos livres do pecado. Você não vai caminhar com alguém aqui nesse mundo ombro a ombro que seja perfeito, porque nem você e nem eu somos. Não espere encontrar isso para que então você preste um serviço. Não olhe para Deus, Cristo Jesus. Se Ele olhasse assim para você e para mim, para que então Ele prestasse esse serviço, nos dispensasse essa graça, nós estaríamos no inferno. Porque nem você e nem eu somos bons o suficiente para recebermos o favor, a graça, o amor sacrificial de Cristo por nós. Você não é bom, eu não sou, ninguém aqui é. Por que você exige? Por que nós exigimos isso daqueles que nos seguem? Dos irmãos mais fracos na fé? Talvez que não tenham a mesma pegada que você, o mesmo conhecimento teológico, a mesma... ou que são às vezes duros e difíceis. Isso mostra a nossa arrogância. E como nós precisamos da graça de Deus, às vezes nos humilhando. Como é o caso aqui que nós vamos ver. Qual é o resultado, irmãos? O que acontece quando a teologia é ruim e desesperançosa de Noemi encontra então essa fé que atua pelo amor em Ruth? O que acontece? O texto nos dá a resposta aí no verso 18. Vendo, pois, Noemi que de fato estava resolvida, Ruth, estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Perceba aqui que Noemi, e um ponto, mais um ponto fortalece isso que nós estamos falando. Noemi aqui, em sua amargura, em sua dor, ela sequer reconhece o valor do que a sua nora fez, humanamente falando, Ruth tinha muito mais a ganhar aqui, sendo trazida ao povo de Deus, sendo inserida, mas veja, humanamente falando, ela estava ali. Ruth viu a necessidade de alguém que estava sozinha, já de idade, com certa idade. Voto de Ruth, algo que é, como a gente pode dizer, e falamos aqui no início, o clímax dessa narrativa é usado até hoje em muitos momentos. Isso é desprezado, é respondido com um terrível silêncio, ela não diz nada. Ela diz, olha, eu vou com você, se você morrer, eu morro. Onde você morrer, eu vou morrer. Seu Deus é meu Deus, seu povo é meu povo. A resposta de Noemi. Mas o ponto é que Noemi se rende à firmeza das palavras de Ruth, ainda que com um silêncio contrariado, que aquele silêncio que já viu, quando alguém é contrariado, ela se fecha, então ela fica quieta. Mas ela não mais insiste com Ruth para que ela volte, não tem mais no meio do caminho essa narrativa. Volta ainda, dá tempo ainda. Não, Percebam isso. Noemi parou de falar, ela se cala. A incredulidade foi silenciada. E ela foi silenciada não por um argumento mais inteligente, por uma retórica, não, mas pela demonstração visível e irrefutável da graça de Deus na vida de Ruth. Por essa graça atuante nela, ela manifesta isso. Meus irmãos, percebam isso, às vezes a nossa fala firme, a nossa postura alinhada à realidade de quem Deus é em nossa vida, no que Ele representa agora em nós, se mostra como um estandarte de Cristo, um testemunho que convence e cala os opositores da fé, que convence, cala e promove mudanças para a glória de Deus. Veja o que está acontecendo aqui, irmãos. Ruth é uma moabita. Ruth é nós não podemos esquecer disso, porque o autor aqui não esquece. No final aqui ele vai dizer tudo o que aconteceu. E ele vai dizer, Ruth é moabita. Ruth é uma moabita. Quem são os moabitas?
Mais uma vez, Gênesis 19, né, para a gente entender aqui, rapidinho, só para a gente caminhar para o fim. Gênesis 19, o contexto aqui é aquele em que Ló deixou Sodoma. Sodoma e Gomorra são destruídos, tem um cenário ali com a sua mulher que vira estátua, e as suas filhas, então, ficam desanimadas, porque não há ninguém para que elas se casem. Então, elas estão mais ou menos nesse mesmo cenário aqui de desesperança, né? E aí, eu queria ler rapidinho com os irmãos o verso 30 a 37, Gênesis 19, só para a gente entender rapidinho o que está acontecendo aqui. Gênesis 19, 30 a 37. Veja que cenário triste, terrível. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, detemo-nos com ele, e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. 34. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com o meu pai, dando-lhe a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. Verso 35. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho ao seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele os notasse, nem quando se deitou, nem quando se levantou. E assim, as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. Verso 37, prestem atenção. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou de Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. Ruth veio de lá. É essa mulher aqui. E eu queria que vocês percebessem isso aqui. Alguns comentaristas vão argumentar que esse silêncio de Noemi aqui, até dentro de Belém, que isso só é rompido quando chegam lá, que as mulheres, as pessoas lá vêm ao encontro delas e ela rompe o silêncio falando, pedindo para chamarem ela de Mara, amarga, né? Alguns comentaristas vão dizer que esse silêncio aqui não é meramente um silêncio de ingratidão pelo que Ruth fez por ela, que ela está sendo ingrata, mas um silêncio constrangedor de uma israelita sendo lembrada de sua fé por uma moabita, por essa mulher descendente aqui. Ensinando a lealdade pactual, a fidelidade de Deus e o compromisso que precisa ter uns para com os outros. Irmãos, vejam e percebam isso aqui. Noemi viu a obra de Yahvé em uma moabita e isso a silencia, a emudece de forma constrangedora. A vida de Ruth pregou um sermão tão poderoso que as palavras de desespero, desesperança de Noemi se calaram, se renderam. Mais uma vez eu digo, é nisso que a grande beleza do Evangelho é vista no livro de Ruth. Deus redime Israel dos seus dias mais trevosos sobre os juízes. Deus redime Ruth de uma vida pagã. Deus redime Noemi de uma incredulidade por meio de Ruth. Não há limites para essa graça salvadora, agindo e trazendo os eleitos, o seu povo a si. Essa narrativa se desenvolve em torno desses eventos trevosos e desesperançosos. Mas, irmãos, vejam isso nas suas entrelinhas. Deus está dizendo que sua redenção não conhece limites. Há escuridão em sua vida,
ou na vida de um parente seu, de um filho, de um irmão, de um amigo, há escuridão, há densas trevas. Deus pode redimir da escuridão. Deus e somente Deus, na pessoa de Cristo, pode reverter, irmãos, qualquer cenário de morte, desesperança. Essa é a mensagem do livro de Ruth, é a mensagem de Deus para com o seu povo. Eu não sei qual pregador que diz isso, mas ele diz que quando nós olhamos para nós mesmos, ele diz, quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo como ser salvo. Mas quando eu olho para Cristo, quando eu olho para Deus em sua graça, eu não vejo como me perder. É esse Deus se manifestando nas entrelinhas aqui. Nós éramos esses, irmãos, perdidos no mundo, entregues aos nossos ídolos, mas o Senhor nos atraiu a Ele. Ele, por meio de muitas circunstâncias, como aqui nos é apresentadas, Ele triunfou sobre o nosso coração, sobre os nossos ídolos, sobre a nossa incredulidade. Ele triunfou. E Ele apresentou Cristo a nós. E a beleza de Cristo nos atraiu e nos mantém ligados a Ele eternamente. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. O livro de Ruth, irmãos, diz a Israel, em primeira instância, vocês precisam de um redentor. Moisés não foi suficiente, Josué não foi suficiente, os juízes não foram suficientes. O rei Davi está chegando, mas ele não será suficiente. Mas posteriormente ao rei Davi será prometido um filho que se assentará em seu trono para sempre. Esse filho será suficiente. E nunca mais teremos que esperar outro redentor. Veja que o livro de Ruth, ele todo se desenvolve nessa perspectiva de um redentor. Que ali é descrito pelo redentor parente, Boaz. Nesse livro e nesse ponto aqui nós somos lembrados que não importa a profundeza, a profundidade, quão profunda ou escura seja a nossa iniquidade, Deus pode fazer provisão, Ele fez provisão. Ele salva, irmãos. Nós não podemos esquecer disso. Às vezes, sabe, e isso tem sido alvo de reflexões e mais reflexões minhas acerca dessa realidade. Às vezes nós nos acomodamos a essa, como eu falei no início, essa realidade reformada, em que às vezes parece mais que Deus está engessado num quadro na parede e as memórias que temos de Deus são como memórias mortas, em que nós não servimos e não vivemos a vida com Deus como ela precisa ser vivida. Nessa esperança, nessa expectativa de Deus continuar fazendo, de nós continuarmos buscando, a fim de que Ele opere isso em nosso meio. Sabe, às vezes a nossa vida se torna muito medíocre espiritualmente falando, porque nós não entendemos isso, nós nos engessamos. Se Deus tiver que salvar, Ele vai salvar. Como se Deus fosse pegar uma parede, um poste, e fosse pregar para alguém e fazer com que aquele poste orasse pelaquela pessoa. Mas, irmão, Deus tem poder. Isso é óbvio, né? Deus tem poder.
Uma mula, né? Pode falar. Mas a gente não pode perder de vista que, na sua providência, quando Deus lança os seus decretos, Ele estabelece os meios ordinários para que essas coisas aconteçam. Quando nós olhamos para o livro de Ruth, nós vemos tudo isso caminhando progressivamente. Deus salva pecadores como eu e você. Esse é o nosso maior incentivo para falar de Cristo. Para orar pelos nossos. Ele salva todos aqueles que fugirão de seus pecados e fugirão para Ele. Entendam e acomodem isso em seus corações. Ele é poderoso para salvar. Há esperança em Cristo. O livro de Ruth grita isso aos nossos ouvidos. Vamos orar. Senhor Deus bendito, te louvamos, ó Pai. Te louvamos por tão grande esperança. Ao olhar para nós, ao olhar para o nosso coração, nós vemos a miséria, o fracasso. Nós vemos, ó Deus, a ruína que a queda nossos pais nos legaram com a queda. Ruína essa que não temos esperança alguma a parte do Senhor. Esse texto de Ruth, Pai, nos faz voltar os olhos para Ti. E ao mesmo tempo que nós voltamos os olhos para o Senhor, Pai, novamente eles são dirigidos à nossa realidade. E isso tem que tocar, afetar a nossa vida, Deus. Na nossa caminhada aqui nesse mundo, enquanto vemos aqueles que estão à nossa volta se perderem, se desviarem, negarem o Teu nome, agirem com incredulidade, com falta de fé, com muitas outras fraquezas e pecados. Pai, que nós possamos pregar Cristo ao coração deles, que a nossa fé possa atuar pelo amor, ainda que a nossa pregação seja ignorada até o último momento da vida deles. O Senhor é glorificado até naqueles que se perdem. Mas não nos permita viver, ó Pai, indiferentes a essas realidades que envolvem a vida com o Senhor, a nossa profissão de fé e a nossa comunhão com o Seu corpo. Nos ajude, Senhor, a viver a vida cristã, pois não é possível sem a Tua graça. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos nos colocar de pé.